Família, família, vamos firme e forte no nosso propósito de jejum e oração. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Maravilhoso poder passar esses dias aqui com a família de Deus, clamando em oração, jejuando e meditando na palavra, uma combinação poderosa diante de Deus, diante dos homens, e algo poderoso Deus vai fazer na tua vida por você entender esse propósito. Glória a Deus por cada um de vocês, Deus os abençoe muito. Estamos aqui no 15º dia de jejum, estamos na nossa reta final, última semana de jejum, vai terminar domingo, e nesse domingo vamos fazer uma festa, estar juntos na igreja lá, entregarmos nosso jejum de gratidão a Deus, entregarmos nosso jejum de consagração a Deus e glorificarmos o nome dele. Amém? Então, 15º aqui, estamos juntos, Deus os abençoe poderosamente. Um grande abraço a toda a família Alva, vocês são especiais demais. Tivemos um final de semana incrível, maravilhoso, com grandes e poderosas liberações da parte de Deus sobre toda a família Alva. Que Deus os abençoe demais, que o amor de Deus, a presença de Deus e o poder do Espírito Santo possa se manifestar na vida de cada um e nós possamos ter cada dia mais experiências com esse Deus vivo. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Também quero dar um oi aqui para toda a família de Deus que está aqui presente conosco também, está presente aqui no Instagram também, sempre está ali no YouTube Rodrigo Aldeia, que eu estou ali com muitas ministrações, então o pessoal me pergunta, tá tudo ali. Esses 21 dias estão numa playlist também, pessoas vão poder depois pegar essa playlist e fazer um jejum também, oração, meditando nas palavras, meditando naquilo que a gente tem compartilhado aqui, orando e pode fazer a qualquer momento, não é só para agora não, tá bom? Então também lá tem muitos vídeos de estudos de escatologia, de oração, escola de oração, mais de 4 anos de ministrações sobre oração, então glória a Deus por isso. Tenho 6 livros escritos sobre oração e compartilho sobre tudo aquilo que Deus nos acrescentou por sua graça, lá no YouTube Rodrigo Aldeia. Tá super bem-vindo lá, Deus abençoe vocês. E hoje aqui, 15º dia, então vamos avançando aqui, relacionamentos, muito importante esse tema importantíssimo para aquele que é um servo e serva de Deus, óbvio, para todos é muito importante, mas para quem é servo e serva de Deus, mais do que importante. Na verdade, eu sempre estou falando que nesse jejum nós estamos ministrando aqui a palavra de Deus sobre fundamentos. Estamos orando e jejuando para que esses fundamentos estejam presentes em nossas vidas e isso vai fazer toda a diferença na tua história, na tua vida, que nós possamos ver os relacionamentos na tua vida também serem curados, restaurados de uma maneira poderosa, ser tocados pelo Senhor. Você viva milagres nos teus relacionamentos. Quando eu falo relacionamento, não estou falando só de relacionamentos marido e mulher, mas tudo na nossa vida envolve algum tipo de relacionamento. Então, que eles sejam poderosamente restaurados na tua história, né? Então, é muito importante isso. Casa dividida não prospera. Podem andar 2 juntos se não estiverem em concordância, em unidade. E se são palavras e textos bíblicos poderosos que mostram que quando não tem esse andar junto, quando não tem esse relacionamento sarado, sempre tem problemas, sempre tem intrigas, sempre tem confusões, sempre tem divisões, e isso enfraquece o corpo de Cristo. Então, que eu e você possamos orar pelos relacionamentos, para que os relacionamentos sejam poderosamente restaurados em nossa história. Amém? Glória a Deus por isso. Eu quero usar um texto, que é na verdade um texto, eu quero usar um exemplo bíblico, que está na igreja dos Filipenses, né? A igreja em Filipos. E Paulo escreve uma carta à igreja dos Filipenses, e muita gente que frequenta a igreja tem cometido um erro terrível. Muita gente que frequenta a igreja tem cometido um erro complicadíssimo, porque nós começamos a querer achar que igreja que tem um problema, ou que acontece um problema, é uma igreja ruim, então nós vamos buscar outra igreja. E na verdade nós vemos que desde a época de Paulo, não. Igreja tem problemas. E o que nós devemos fazer?
resolver os problemas. Quando não resolvemos os problemas que existem na igreja, na cultura da igreja, aí sim existe uma complicação aí. Mas Paulo escrevia as cartas para resolver questões, os problemas da igreja. Então foi assim em Corinto, foi assim em Gálatas. Em Gálatas ele chega a falar: quão depressa caíste da graça, né? Vocês aprenderam sobre a graça que Cristo nos traz e agora vocês caíram dessa verdade. Então nós vemos que Coríntios também foi assim. Nós vimos a carta a Timóteo, por exemplo, a segunda carta a Timóteo, Paulo tem que falar para que Timóteo renove o seu chamado, não se envergonhe do evangelho e nem das cadeias de Paulo. Então ele teve que dar uma repreensão a Timóteo, porque Timóteo estava envergonhado com as cadeias de Paulo, porque ele estava preso, mas ele não estava preso porque fez algo errado, biblicamente falando. Ele estava preso porque aos olhos dos homens ele estava fazendo algo errado, que era pregar o evangelho, algo diferente do que eles acreditavam. Então, por causa disso, houve perseguição e prisão, e ele estava desistindo do ministério. Então, as cartas do Novo Testamento são correções à igreja, e aquele que ouvia e corrigia, Deus restaurava a tua história, manifestava a glória dele ali e restaurava os relacionamentos. Então, assim, a maioria das correções de Paulo são de relacionamentos entre os irmãos. Então, ali a igreja de Filipe é uma igreja muito forte nas suas ações, é uma igreja elogiada pelo apóstolo Paulo, é uma igreja que foi grandemente citada por Paulo nas Escrituras, mas tinha um probleminha aí. Mas, por exemplo, Filipenses 4:15, vamos lá rapidinho. Filipenses 4:15 nos diz assim, ó. Filipenses, vamos lá, 4:15, nos diz assim, ó. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, né, quando parti da Macedônia, no início que ele começou a pregar o evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, né? Senão unicamente a vós outros, ou seja, a única igreja que se envolveu comigo na missão, no propósito de Deus, no avançar do reino de Deus, na pregação do evangelho, na pregação da palavra, foram vocês, Filipenses. Vocês são pessoas missionárias, que têm a mente missionária, vocês têm a mente de salvação, de levar o evangelho, que vidas sejam salvas, que famílias sejam restauradas. Vocês são incríveis. Nenhuma das igrejas se associou comigo na questão do dar, na questão de ofertar para que o evangelho avançasse. Unicamente vocês. Então nós vemos que a igreja dos Filipenses, ela tinha algo incrível nela. Ela é uma igreja que investia, ela é uma igreja que era missionária, era uma igreja que abençoava os irmãos, era uma igreja que abençoava o povo, é uma igreja que estava fazendo sempre missões, se envolvia com pregação do evangelho. Só que o que acontece? Da porta para fora, ela era uma bênção. Quando ela estava da porta para dentro da igreja, tinha muitos problemas de relacionamento. Então aqui Paulo tem que mandar a carta para eles falando: muito obrigado porque vocês se envolveram na missão, se envolveram na obra de Deus, na questão de recursos mesmo. Nenhuma outra igreja fez isso, só vocês. Mas eu tenho que falar algo para vocês. Da porta para fora, vocês estão sendo incríveis. Da porta para fora, vocês estão... as pessoas olham para a igreja dos Filipenses e gostariam de congregar nela. Mas da porta para dentro, vocês estão com dificuldade de relacionamentos. Então, olha que coisa forte aqui. Então, Paulo tem que escrever uma carta. É óbvio que nós vamos ter tempo hábil para isso aqui, mas uma carta incrível de como você superar a dificuldade de relacionamentos, principalmente com o diferente de você. Então, nós vemos que Paulo tem que alinhar algo que a igreja dos Filipenses estava com problema. A igreja dos Filipenses estava com uma certa dificuldade, com uma dificuldade bem pontual. Aqui mesmo, no livro de Filipenses 4:2, por exemplo, ó, quer ver aqui o que está acontecendo aqui? Ó? Rogo a Évódia e rogo a Sintique que pense concordantemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, peço que as auxilie, pois juntas se esforçaram comigo no evangelho, também como Clemente, como os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Ele está falando assim, ó,
Vamos ajudá-las, vamos auxiliá-las, porque aí já está tendo confusão, briga, desentendimento no relacionamento entre os irmãos que um tempo atrás estavam me ajudando a proclamar o Evangelho, me ajudaram muito a proclamar o Evangelho. Então nós vemos que Paulo tem que trazer uma correção à igreja dos Filipos, porque apesar de eles serem muito bons da porta para fora, vamos dizer assim, fora das quatro paredes da igreja, dentro das quatro paredes da igreja, dentro também das quatro paredes das casas dessas pessoas, estava tendo uma complicação enorme na questão de relacionamentos entre marido e mulher, entre ali os familiares, as confusões, as brigas entre os irmãos, mas eles no serviço eram excelentes. Paulo está falando isso. Então Paulo tem que corrigir, me ajudem, vamos mudar esse cenário, vamos mudar essa história, porque se vocês tiverem as obras de vocês estiverem vivas e poderosas, se vocês fora das quatro paredes continuarem sendo o que vocês são, mas dentro das quatro paredes vocês também se alinharem e se acertarem em Deus, vocês vão ser um testemunho vivo, vocês vão ser um exemplo vivo de uma igreja poderosa, um exemplo clássico do que é ser igreja, né? Então nós precisamos entender que muitas pessoas estão embriagadas com o fazer, mas estão embriagadas só com o fazer e desprezando os relacionamentos, desprezando o ser, desprezando o perdão, desprezando se reconciliar. A Bíblia diz que nós temos o ministério da reconciliação. Então, o grande problema da igreja, que muitas vezes, sem perceber, ela vai vivenciar ou já está vivenciando muitas vezes, é que ela se embriaga com as obras. Nós estamos fazendo muitas coisas, as coisas estão acontecendo, mas os relacionamentos estavam enfraquecidos. E aí a igreja vai perdendo autoridade no mundo espiritual. E aí que o diabo vai trabalhando para separar, dividir e roubar a força dessa igreja. Então aqui tem diversos exemplos bíblicos aqui de como que essa igreja, na carta toda aos Filipenses, de como essa igreja estava sofrendo com os relacionamentos, né? Então você vê lá no capítulo 1, você vê no capítulo 2, e quero terminar essa ministração de hoje falando desse capítulo 2. Vamos ler rapidinho ali, alguns versículos do capítulo 2 de Filipenses, e aí vocês vão entender o que eu estou falando. Aqui, ó. Versículo 1, tá? Capítulo 2, versículo 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo... Qual que é a alegria que Paulo tinha? O que alegrava Paulo? Que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Então olha o que ele está falando aqui. Por que ele estava tendo que escrever essas coisas? Porque eles, como eu já disse, eles eram excelentes na questão fora das quatro paredes, em fazer a obra, a missão, pregar o evangelho, mas dentro está lá, ó, pensem a mesma coisa, tenham o mesmo amor, sejam unidos de alma, não fisicamente, não estejam unidos num local, sejam unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória. Opa! Então tinha partidos dentro da igreja, divisões dentro da igreja. Tinha também o quê? Você fazia as coisas para se vangloriar, para a glória vir para você. Aquilo trazia glória para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Mas não façam por partido nem vanglória, mas por humildade, considerando uns aos outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende vós, olha aí, como que nós vamos resolver nossos problemas internos, como que nós vamos resolver nossos problemas de relacionamento. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Olha aí que coisa poderosa, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se semelhança a homens, reconhecido em figura humana, e assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então aqui tende o mesmo sentimento que existia em Cristo Jesus. Tende esse sentimento poderoso que existia
nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então aqui nós temos que entender a força que tem. Nós entendemos que Deus em primeiro lugar, as pessoas em segundo lugar e nós em terceiro lugar. Se essa sequência não for seguida, com certeza nós vamos talvez fazer coisas excelentes, mas os nossos relacionamentos vão ser fracassados. Então, primeiro lugar o meu Deus, segundo lugar o meu irmão, terceiro lugar eu. É isso que Jesus Cristo fez aqui. Então, tende o mesmo sentimento que existiu, que houve, que estava em Cristo Jesus. E qual era esse sentimento de Cristo Jesus? Ele não estava preocupado com seus direitos. Quando nós nos preocupamos com os nossos direitos, nós nos dividimos, os nossos relacionamentos vão quebrar. Ah, mas por que foi feito isso comigo? Porque eu acredito nisso, porque eu creio nisso, é porque eu fui enganado aqui, porque eu fui... Não. Quando eu vou buscar os meus direitos nas questões em relação aos meus relacionamentos, eu vou produzir divisão. O sentimento de Jesus, ele não foi buscar o direito dele. Ele não foi buscar o que era de direito dele. Na verdade, ele se humilhou, ele se esvaziou por nossa causa. Então, ele não pensou nele primeiro, ele pensou em nós. Então, tende o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Os nossos relacionamentos serão saudáveis quando a gente colocar os outros na nossa frente. Depois nós resolvemos as nossas situações. E Deus vai honrar a tua vida por causa disso. Isso é um princípio que destrói muros, constrói pontes, e nós precisamos disso nessa temporada. Então vamos orar por relacionamentos, sim, vamos orar pelas famílias, pelos casamentos, vamos orar pelos relacionamentos dentro da igreja, vamos orar pelos relacionamentos fora da igreja, mas a base tem que ser essa, porque senão nós vamos nos dividir e fracassar em nossos relacionamentos, como a igreja de Filipe estava fracassando em diversas áreas em seus relacionamentos internos, mas externamente era incrível, mas internamente tinha uma falta e eles precisavam corrigir, como nós também precisamos corrigir. Então vamos orar, vamos clamar, vamos pedir para que Deus possa intervir de uma maneira poderosa e a misericórdia dele se manifeste sobre nós, e nós possamos ver relacionamentos restaurados, possamos ver a família de Deus sendo curada e sarada em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar, tomei minha aguinha aqui. E glória a Deus, Deus abençoe vocês demais. Então vamos buscar igual Paulo tinha uma alegria, que eles fossem com o mesmo pensamento, que eles tivessem o mesmo amor, que eles tivessem a mesma maneira de se comportar ali, para que eles pudessem prevalecer contra o inferno e não houvessem divisões no meio deles. Que Deus os abençoe, que Deus abençoe nossas casas, nas nossas igrejas, nossos relacionamentos. Quanto mais os seus relacionamentos forem sarados, melhor vai ser a tua vida emocional, melhor vai ter a tua alma e melhor vão ser os propósitos de Deus se manifestando em tua vida. Eles vão ter mais eficácia. Então que Deus cure os nossos relacionamentos para que nós possamos ter êxito no propósito o qual Ele nos chamou, o qual Ele tem para cada um de nós. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Pai, que privilégio, que honra e que maravilha temos, ó Pai, de estarmos reunidos como igreja, nessa oportunidade que temos de uma maneira online, ó Pai, nos reunimos aqui nesse ambiente virtual de oração, nessa sala virtual de oração, nesse monte virtual de oração. Nós somos gratos a Ti, ó Pai, pela oportunidade que temos de estarmos em unidade com os nossos irmãos, e hoje nós queremos orar e colocar diante de Ti os nossos relacionamentos, ó Pai. Quantos relacionamentos quebrados, quantas divisões, quantas, ó Pai, guerras se levantam no meio da Tua igreja, no meio da Tua casa, nas famílias que representam a Tua igreja, para que o inferno, Pai, possa prevalecer ali, porque a casa dividida, ela não prospera, a casa separada, ela não tem força para avançar, mas que hoje nós possamos ser revestidos de força, de poder, de autoridade, possamos ser revestidos da Tua grandeza e da Tua glória, Pai, possamos ser revestidos, ó Pai, dessa força que vem do céu para nós repararmos, para nós sararmos, para nós restaurarmos relacionamentos rompidos, relacionamentos, Pai, que estão quebrados, relacionamentos que não estão avançando, como Paulo teve que corrigir a igreja de Filipe, ó Pai, porque ele elogia eles na carta. Só vocês se envolveram na questão da obra, do recurso, para que a obra avançasse.
mas precisa restaurar algo que está se perdendo no meio de vocês, que é restaurar os relacionamentos. Então, ó Pai, da mesma forma que Paulo enviou a carta ali à igreja de Filipos para que eles fossem uma bênção não só fora das quatro paredes da igreja, mas dentro das quatro paredes, também nós oramos, ó Pai, para que tua igreja seja sarada, para que os relacionamentos sejam sarados, para que a dureza do coração seja sarada. E essa palavra que Paulo disse à igreja dos Filipenses, que haja, que exista em cada um de vocês o mesmo sentimento que existia em Cristo Jesus, que nós possamos, ó Pai, receber através do teu Espírito Santo, a tua graça, o mesmo sentimento que estava em Cristo Jesus, que ao invés de olhar para ele se diminuiu, ao invés de ele olhar para ele, ó Pai, ele se esvaziou, ao invés de ele olhar para ele, primeiro ele se humilhou por nossa causa, Pai, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Por isso, Pai, nós queremos também ter esse mesmo sentimento que existia em Cristo Jesus, ó Pai, que são aqueles que têm o ministério da reconciliação, aonde tem uma divisão, aonde tem uma guerra, aonde tem uma tentativa do inferno de prevalecer, que o ministério da reconciliação seja poderoso através das nossas vidas, ó Pai, que nós possamos, ó Pai, servir a Ti em espírito e em verdade, o nosso próximo e depois a nós, ó Pai, que nós possamos ver o Teu nome sendo glorificado, que o verdadeiro amor seja a motivação de nós fazermos a Tua obra, que nós possamos ver esses relacionamentos sendo sarados, ó Pai, toda divisão, toda briga, toda intriga familiar, Pai, que separou famílias, ó Pai, seja repreendido em nome de Jesus e possamos ver esses relacionamentos sendo sarados, que o perdão possa ser liberado, ó Pai, que palavras de perdão possam ser liberadas. Também te pedimos, ó Pai, que relacionamentos dentro da igreja que foram rompidos, ó Pai, possam ser sarados, possam ser curados, possam ser novamente restaurados, ó Pai, e a comunhão em amor, o Teu poder, a Tua presença se manifeste no meio da igreja. Abençoa casais aqui agora, ó Pai, que estão, ó Pai, com esse sentimento, ó Pai, que estão com esse princípio de divisão em seus relacionamentos, ó Pai, na sua comunicação, no seu falar, em tudo aquilo que é necessário, caia por terra agora também. Nós oramos, repreendemos toda seta, toda palavra, toda maldição nos casamentos e que o Teu nome possa ser glorificado, ó Pai. Nós te pedimos, ó Pai, que relacionamentos sejam sarados, ó Pai, não importa o nível, sejam curados, sejam sarados e nós possamos ver o Teu nome sendo glorificado em tudo isso. Continuamos orando em jejum, clamando, ó Pai, por esse dia. Oro pelos meus irmãos que estão aqui se reunindo, ó Pai, que tem algum tipo de enfermidade, sara-os nessa noite, ó Pai, que eu repreendo agora todo espírito de enfermidade, eu dou uma palavra de autoridade no nome de Jesus, ó Pai, toda enfermidade, ó Pai, no corpo, toda enfermidade, ó Pai, no sangue, toda enfermidade nos ossos, toda enfermidade, ó Pai, na cabeça, Pai, enxaquecas crônicas, ó Pai, lesões, ó Pai, na cabeça, ó Pai, não importa o que esteja acontecendo, que o Senhor os sare, milagres também, ó Pai, extraordinários, milagres de maravilhas, ó Pai, possam se manifestar, ó Pai, também na vida dos Teus filhos, ó Pai, ouvidos, toca os ouvidos dos Teus filhos, ó Pai, toca os olhos, faz uma obra de milagres na vida deles, no físico deles, ó Pai. Também te peço pelo emocional, que nós possamos ver uma igreja forte sendo levantada, uma igreja como uma rocha viva e forte, ó Pai, sendo manifesta, ó Pai. Restaura a área emocional, não deixa, ó Pai, a identidade do seu povo será tão atacada como tem sido, mas, meu Pai, eu te peço que uma fortaleza em sua identidade, que eles sejam protegidos por Ti, que uma muralha de proteção esteja ao redor de suas emoções, ó Pai. Nós oramos assim, nós oramos, ó Pai, para que uma muralha de proteção esteja ao redor da vida emocional, para que nenhuma palavra que não seja tua, Pai, possa penetrar no coração dos teus filhos. Todo pensamento de derrota, todo pensamento maligno, todo pensamento que tenta abater a vida emocional dos teus filhos caia por terra agora, Pai. Até mesmo muitas vezes as enfermidades vêm falar, vêm gritar e vêm tentar falar algo ao ouvido dos teus filhos, ó Pai, mas nós queremos nossas emoções blindadas em Ti. Somente a Tua voz, ó Pai, nos fortalece, somente a Tua palavra, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Então, ó Pai, que os teus filhos sejam sarados no seu físico, sejam sarados na sua alma, e nós possamos ver um avivamento, um despertamento espiritual, ó Pai, que possamos ver o fogo e a presença do Teu Espírito Santo tocando a cada um dos meus irmãos que aqui estão, ó Pai, comigo, ao vivo, aqui online, e também depois que vão assistir essas orações, ó Pai. Por isso os abençoa, nós consagramos este jejum a Ti, restaura os relacionamentos, ó Pai,
Pai, restaura os relacionamentos familiares, restaura os relacionamentos entre os irmãos, restaura os relacionamentos entre o teu povo e ti, meu Senhor. Restaura a comunhão, intimidade com tua presença, meu Senhor. É o que nós oramos, te agradecendo, confessando, Pai, nossas falhas, nossos erros, ó Pai. Restaura os nossos relacionamentos, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus, família. Deus é bom. 15º dia de jejum. Muito bom poder estar aqui com vocês, compartilhando da palavra, orando e jejuando junto. Isso é poderoso nas regiões celestiais. Isso traz força, traz vigor, traz autoridade. E que você receba esse milagre e que você receba também aquilo que você tem buscado em Deus, mas que cada dia aqui você vai sendo fundamentado pelos princípios da palavra e os propósitos de Deus. Deus abençoe vocês demais, amo vocês em Cristo. É isso aí, amanhã estamos aqui às 22 horas de novo, tá? Então, é isso aí. Se essa ministração, se essa oração edificou tua vida, compartilha com outros. Que primeiro os outros, depois cada um de nós. Envia, compartilha e Deus os abençoe. Amém? Fiquem na paz do Senhor. Valeu. Até amanhã. Tchau, tchau.